91 clubes de 16 estados e também do Distrito Federal participando. Tem atletas convidados, atletas de outros países participando também, que vão disputar e já venceram provas importantes em meetings, em modalidades do atletismo brasileiro. A apresentação agora a gente escutou da Ana Carolina Pacheco, atleta do Pinheiros, com o número ali 417. E muita gente nova, né, Lauter? Isso que a gente percebe, né? Anteontem eu notei, até comentei ao vivo numa das apresentações na vitória dos 400 metros rasos do atleta que venceu, de apenas 19 anos. Vários atletas não só competindo, como também indo ao pódio, chegando entre os 3 primeiros colocados com 17, 18, 19 anos. Um atleta até que chegou bem próximo do pódio com 16 anos de idade. Isso é muito interessante. A própria Ana Cláudia Lemos, ela é uma veterana de 22 anos de idade. Começou na época certa, só que ela foi meio que pulou algumas etapas, o tamanho, o talento, a facilidade que ela tem, que ela é uma jovem ainda, mas com muita experiência, até inclusive experiência internacional. O índice para você conseguir aí a marca para o Mundial no feminino, 9,31. Começa, portanto, aí a prova dos 3.000 metros com obstáculos. Partindo lá para a primeira curva dessa prova, a gente vai vendo aí o grupo de atletas. São 14 atletas aqui distribuídos, portanto, nessa primeira prova importante do dia que você vai curtir na primeira final. Inclusive, já passaram pelo primeiro dos 28 obstáculos secos. Daqui a pouquinho vai passar pelo obstáculo molhado. Não é uma pegadinha, não. Além de saltar, transpor esse obstáculo, após o obstáculo, grudar no obstáculo, é um fosso com água. Os atletas, normalmente as atletas principalmente, utilizam o pé de apoio para impulsionarem o corpo, para ao pousarem no chão, já na fase final desse fosso, para que não peguem a parte funda. A Sabine, que a gente tinha destacado, o Lauter já destacou como um dos principais nomes, né, nessa distância, nessa prova, chegou a conseguir em 2009 uma marca de 9,41, né, Lauter? Recorde sul-americano, foi quando ela bateu o recorde sul-americano. A Sabine está com o número 145, você vai vendo ela exatamente aqui na tela do Sport TV. Ela que nasceu em 1987, a principal atleta, portanto, dessa prova dos 3.000 metros com obstáculos. Um dos grandes nomes também dessa modalidade é Zenaide, né, Walter? Zenaide Vieira, que eu não estou vendo. Não, ela não está na lista de largada, ela não está. Ela passou para as provas de fundo, 5.000 e 10.000 e querendo até a maratona. Grudado nela está a Eliane Luanda, uma atleta também que melhorou bastante nos 3.000 com obstáculos. Ela ficou afastada por um tempo do atletismo, voltou com vontade de fazer sombra a Sabine. E para a Sabine isso é ótimo, porque a Sabine está quase um ano sem nenhuma adversária para puxá-la, para pressioná-la para que ela melhore a nível nacional, né? A gente vai vendo a Sabine liderando a prova dos 3.000 metros. É uma prova curiosa, né, Lauter? Porque o telespectador está acostumado a ver a prova dos 110 com barreiras, ou dos 100 com barreiras, né, ou dos 400 com barreiras, onde o atleta toca na barreira, perde tempo e de uma certa maneira acaba sendo até punido, né, por perder um pouco do tempo. Mas nos obstáculos, nessa prova, você pode pisar na barreira, pular por cima dela. Se você bate com força na barreira, provavelmente quem cai é o atleta. Esse obstáculo, essa peça, pesa mais de 100 quilos. Como nessa imagem a gente vê o fosso também, não há problema de você pisar dentro da água, não tem problema nenhum. Você vê uma atleta ali afundou os 2 pés, a outra passou muito bem, pé seco. A estratégia ideal seria do pé seco, do pé molhado, só que alguns atletas africanos, eles mostram depois a sapatilha, dizendo que não molharam a sapatilha. Quer dizer, eles têm uma potência muscular tão forte, uma exuberância física tão grande, que eles fazem isso. Outros não colocam o pé de apoio no obstáculo para conseguir passar o fosso. Eles atacam como se fosse uma barreira e se projetam tão longe que não batem no fosso. É impressionante que, principalmente os atletas do Quênia, apenas os atletas de altíssimo nível do Quênia fazem isso atualmente. A gente continua vendo ali a Sabine na primeira posição, seguida de perto pela Eliane, né? É uma prova absolutamente tática também, né? Essa prova dos 3.000 metros com obstáculos. Então, o objetivo da Eliane, correndo próximo da Sabine, é sempre estar ali, né? No visual, no retrovisor, para tentar tirar um pouquinho daquela zona de conforto, né, Lauter? Exatamente. Fisicamente, a Sabine está um pouco mais preparada do que a Eliane. A Eliane sabe disso, mas a Eliane também é uma atleta muito veloz de chegada. Então, nesse momento, ela vai tentar ir para os últimos 200 metros nessa situação. Muito próxima, marcando em cima a Sabine. A Sabine
tem um curso de prova, né? Um ritmo médio de prova mais forte do que da Eliane. Então daqui a pouco a Sabine vai tentar quebrar o ritmo de prova, dar uma volta um pouco mais forte, voltar a correr mais cadenciado na outra volta, para tentar minar as energias da Eliane, que a única chance da Eliane vencer a Sabine é nos últimos 200 metros de prova. Mas se ela entrar cansada, com uma fadiga maior do que a Sabine, que a Sabine tem o maior volume de treinamento, inclusive, e maior experiência nos 3 metros com obstáculo, a Sabine vai tranquila para a chegada. Recorde mundial dessa prova, o Lauter estava lá, nas Olimpíadas de Pequim. 8:58,81 da Gulnara Samitova, russa, conseguiu essa proeza lá. Impressionante. A equipe de 3.000 com obstáculos da Rússia tinha 3 atletas com tempos muito próximos, sendo que 2 delas foram flagradas no exame antidoping semanas, meses antes de viajarem para os Jogos Olímpicos. E a Gulnara foi a única que competia limpo. E o que ela fez lá em Pequim naquela tarde quente e abafada foi uma coisa impressionante. São as comparações, né? Sempre bom saber. A gente viu, né, a principal marca brasileira nessa prova, na prova dos 3.000 metros com obstáculos, né? A prova feminina, obviamente também existe a prova masculina dos 3.000 metros com obstáculos. A marca dos 3.000 metros. Você vai curtindo conosco aqui na liderança, agora abrindo um pouquinho de vantagem. Você vai vendo a Sabine liderando a prova. O objetivo dela era esse, tentar abrir da Eliana, que estava incômodo para ela, sabendo que a Eliana tem uma chegada talvez um pouquinho mais forte que a dela, e ela é melhor na distância completa dos 3.000 metros. Hoje, o tempo líder, a atleta líder do ranking mundial nesse momento é a Milka Shewa, do Quênia, com 9:12. Quer dizer, não está perto do recorde mundial, mas também um tempo bem próximo dos 9 minutos, né? 9 minutos e 12, ou seja, lembrando mais uma vez, a marca de 9:31 é a marca, é o índice estabelecido, né, pela Confederação Brasileira de Atletismo para a classificação para o Mundial da Coreia. E é puxado, hein? 9:31. A estratégia da Confederação em tornar um pouco mais difícil a ida dos atletas, esses índices um pouco mais puxados, é interessante porque Mundial de Atletismo não é lugar para o atleta ganhar experiência. Pode estar certo disso. De repente, Jogos Pan-Americanos, Jogos Regionais, tudo bem. Agora, Mundial de Atletismo, a nata, o que o mundo criou de melhor para esse esporte está representado lá. Então não vale a pena isso e foi muito bem feito. A estratégia utilizada pela Confederação também foi interessante. Foi uma mudança de rumo da Confederação. No Campeonato Mundial de Menores, de juvenis, que o Brasil levou apenas 16 ou 17 atletas, mas voltou com uma quantidade muito grande de medalhas. Olha aí, a Sabine já abriu pelo menos uns 70 metros de distância para a segunda colocada, hein? Para a Eliane Luanda Pereira da Silva. Eliane é um atleta um pouco mais velha, nasceu em 1983. Você vai vendo ela fazendo a curva aqui em direção à reta de chegada, né? Ainda não é aí a última volta, mas ela já começa a se aproximar exatamente. Aí tem uma marca de 100 metros para a primeira retardatária. Ela vai abrir a penúltima volta, vai dar o capote na última colocada já, correndo sozinha, fazendo uma prova contra o tempo. Faltando 2 voltas, o anúncio oficial aqui, portanto, você vai acompanhando essa nossa primeira prova do cardápio de hoje, desse Troféu Brasil de Atletismo, a 30ª edição do Troféu Brasil de Atletismo. Os principais recordes são de detenção da própria Sabine, 9:41 e 22 em Londres. E, Rob, ela vem correndo para casa de 9:40, mais ou menos. Ela pode até, mesmo com calor, mesmo correndo sozinha, ela pode beliscar bem próximo do seu recorde sul-americano. Ela já vai encontrar ali a retardatária. Você já vai ver aqui na imagem do Sport TV, já está vendo a sombra, olha só. Veja a diferença de ritmo entre ela, o dela e da última colocada. Uma prova duríssima, 3.000 obstáculos, a sofrimento do início ao fim. Não dá para o atleta negociar, aliviar. Principalmente a passagem pelos obstáculos e essa passagem agora, que ela vai atacar o fosso. Existe uma delimitação exatamente ali feita com os cones para os atletas se dirigirem à parte onde tem o obstáculo e a parte do fosso, né? A parte do fosso onde os atletas acabam sendo obrigados ali a pular sobre aquela mini piscina, né? Que é uma parte que fica um pouco destacada da própria pista de atletismo. Sim. Dos 400 metros, né? É um apêndice para os 3.000 com obstáculos. São várias as marcações na pista do atletismo, você vai poder perceber algumas marcações para as variadas provas. E agora sim, o toque da sineta é a última prova. Ela virou com 8:28.
ela deu uma diminuídazinha nessa penúltima volta. Se houvesse uma pressão, alguém atrás dela, o próximo dela, fazendo pressão, talvez ela baixasse mais ainda. Ela está muito confortável nesse primeiro lugar. Deu uma aliviada, negociou um pouquinho. Às vezes até para a própria atleta, né? É interessante você ter um concorrente teoricamente próximo, né? Para você tentar manter o ritmo, forçar um pouquinho. Fundamentalmente quando você busca em uma classificação, um índice para uma competição importante. Vamos acompanhando então aí a prova dos 3.000 metros com obstáculos. A atleta Sabine Heitlin fazendo ali a penúltima curva. Vai fazer o melhor do ano da Sabine, né? Eu sou o melhor da temporada aqui, nessas condições. Correndo sozinha, mostrando que está muito bem treinado. Correndo sozinha e num dia quente. 9,25 já. Ela diminuiu nitidamente. Olha, para perceber que ela diminuiu o ritmo, né? Mas mesmo assim, eu acho que ela baixa, hein? Agora sim, no último, em direção ao último obstáculo, apertou um pouco mais o ritmo. Você vai curtindo aí a Sabine. Vai conquistar a vitória na prova dos 3.000 metros com obstáculos. A primeira prova final do dia, a prova dos 3.000 metros. Sabine Heitlin conquista 9,57,60. Melhorou em relação ao seu melhor tempo desse ano, que era 9,58. E novo recorde do Troféu Brasil. Olha só, hein? O recorde da competição era 9,58,19 da Zenaide Vieira. Exatamente aquele que a gente estava destacando aqui das principais atletas nessa modalidade. É mais um recorde que cai, você vai vendo atletas se recuperando. As outras terminando a prova. Terminou na segunda colocação a Eliane da Silva. Os atletas exaustas, né? Exaustas. A prova é duríssima. É correr forte, tendo muitos obstáculos a serem transpostos. Ali você viu a Valdilene chegando também, atleta do Pinheiros. Tá aí a vencedora, vitoriosa, Sabine Heitlin. Mais uma vez para você, olha só. Esse foi o momento da largada, né? A prova dos 3.000 metros não é uma prova de largada com muita velocidade, muito pelo contrário. E ela liderou a prova desde o primeiro metro da prova até a linha de chegada, né? Aí a Sabine, de 2 de julho de 1987, conquista e também coloca o seu nome como principal marca sul-americana brasileira e também como a melhor marca agora do Troféu Brasil de atletismo, tirando a marca que era da Zenaide Vieira, que tinha conseguido estabelecer 9,58,19. Aí pela microcâmera você acompanha a chegada dela, não teve ninguém muito próximo. Controlou até o fim, 9,57,59, o tempo corrigido dela. Comemorando comedidamente, já que estava realmente cansada, mesmo correndo sozinha, mesmo aliviando na última volta. A gente lembra mais uma vez, né, que o tempo mudou muito aqui em São Paulo e com certeza isso deve ter afetado aí para os atletas, o rendimento para os atletas. A temperatura nesse momento está em 30 graus e a umidade relativa do ar bem baixa, 25%. E a gente não está em Brasília, né? Nós estamos em Brasília, pois é. Olha só a colocação então final. A Sabine Heitlin 9,57,59. A Eliana da Silva ficou na segunda posição. E a Jennifer Silva com 10,38,20. A Jennifer ficou na terceira posição. Eram as 3 primeiras do balizamento e terminaram dessa forma, portanto, aí a prova dos 3.000 metros com obstáculos. Antes dessa prova dos 3.000 metros com obstáculos, nós tivemos também a prova do lançamento do dardo. A prova do lançamento do dardo feminino foi a prova que abriu aqui o dia, enquanto algumas das atletas vão sendo erguidas, né, pelos seus treinadores. Essa era a Mariellen Almeida de Souza, de Barueri, sentindo bastante também, né? Todas elas colocando ali a mão no abdômen, né? Sentindo aquela dor forte de quem está acostumado a fazer corrida. Sabe que machuca muito nessa hora, né, Lauter? É impressionante, né? A maioria das atletas com dores abdominais, provavelmente na região do diafragma, que além do esforço. Olha só, a gente vai aproveitar para ver então, ó, o lançamento do dardo. Essa foi a Lailer Silva. A Laila conseguiu 57,81 nesse lançamento.
gente está recuperando imagens, né, da prova que aconteceu anteriormente. Ela foi uma das 14 atletas que iniciaram aqui, né, o cardápio dessa tarde. Melhor marca do ano no Brasil. A imagem, portanto, da Laila Ferreira e Silva. A gente volta aqui com imagens ao vivo agora aqui do Complexo Esportivo do Ibirapuera, onde nós já curtimos a prova dos 3.000 metros com obstáculos. A vitória, portanto, aí da Sabine. Não foi marca suficiente aí para a conquista, portanto, do índice, mas foi uma vitória importante. Olha, essa é a colocação final do lançamento do dardo. A Laila, que você viu, terminou com 57,81. A Alessandra Rizende, 55,34. E a Rafaela Gonçalves, 53,60. Essas, portanto, aí foram as atletas que ficaram nas 3 primeiras colocações e vão exatamente nesse momento, né? Elas estão recebendo as medalhas. Aqui a primeira entrega de medalhas nesse sábado, nessa tarde de sábado, aqui no Ibirapuera. Nós tivemos marcas importantes, a gente lembrou no início da transmissão. A marca do Bruno Lins, a marca da Ana Cláudia Lemos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vai trazer muito mais para você, curtindo conosco. Essa tarde de sábado, o Troféu Brasil de Atletismo para você. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais você curtindo conosco aqui no Sport TV, no canal Campeão. Alô novamente a você, amigo telespectador do Sport TV em todo o Brasil. Voltamos aqui direto de São Paulo, do Complexo Esportivo do Ibirapuera, aqui no estádio Ícaro de Castro Melo, onde você vai curtindo o Troféu Brasil de Atletismo. Curtimos aí a prova dos 3.000 metros com obstáculos, dando aqui um giro pelo estádio, o torcedor comparecendo. Lembrando mais uma vez, a entrada é franca, portanto, o torcedor pode acompanhar aqui não só hoje como amanhã. Olha só esse passeio bonito, você vai vendo exatamente onde fica o sarrafo aqui do salto com vara. Fica um paradinho ali, né? Um ligeiro sopro e aquilo cai. Salto com vara, prova do decátulo. Essa é uma das provas do decátulo, portanto, que nós vamos acompanhar aqui. A prova do salto com vara do decátulo. Você vai vendo o atleta já se preparando aqui para a continuidade dessa prova. O número 263 é o Pedro de Lima. E já queimou essa tentativa. Foi a terceira tentativa de 4,40, não é isso, Lauter? Ele se despede, já que perdeu, né? Não conseguiu passar. Fica em 4,40. Alguns atletas já ficaram pelo caminho, né? 4,40, tanto que começou com 3,30, né? A maioria passou, eles efetivamente começaram a saltar com 3,60. O decátulo, que é a prova mais dura, as provas combinadas, o heptátulo para as mulheres, como acompanhamos alguns dias atrás, e o decátulo são as provas mais duras do atletismo. São 2 dias no decátulo. No primeiro dia, ontem, os homens começaram a abrir os serviços com 100 metros rasos, passaram para o salto em distância, arremesso de peso logo depois, salto em altura e fecharam o primeiro dia com 400 metros rasos. Hoje, tiveram os 110 metros com barreiras, lançamento do disco e agora estão no salto com vara. Daqui a pouquinho eles descansam de 20 minutos a 30 minutos, vão para o lançamento do dardo, mais 20 a 30 minutos e fecham o dia e fecham o decátulo com 1.500 metros rasos. Olha só, hein? Que sequência, hein? Da prova, portanto, aí do decátulo. A gente vai acompanhar mais um salto. 2 atletas vão liderando essa prova, o Fernando e o Anderson, que conseguiram saltar 4,40 na primeira tentativa. O Anderson, na verdade, foi o único salto dele que saltou 4,40, portanto é o líder, já que o Fernando tinha queimado a tentativa de 4,30 anterior. Continua sendo aí a marca de 4,40 e olha só, hein? Agora sim, a marca perfeita, o salto dessa vez do Renato Átila da Câmara. Renato Átila da Câmara consegue na sua terceira tentativa a marca de 4 metros e 40 centímetros. Consegue se manter ainda na briga aí pela medalha.
nessa prova do salto com vara, a prova do decátulo, e vibra bastante. Portanto, aí o Renato da câmera 4:40 na sua terceira tentativa. Bacana, parabéns aí pro Renato, que continua na competição. Ele foi ali conversar com o técnico, porque ele tem 4:55 como melhor marca. Ele vai tentar, esse ano, então ele vai tentar melhorar um pouco o ataque, a corrida de ataque desses atletas todos que estão aí. O Anderson, que tem o melhor salto, 4:65 esse ano. Quem lidera até o momento é o Luiz Alberto Cardoso de Araújo, que tem como melhor marca 4:60, quer dizer, ainda vamos ter aí um bom trabalho pela frente, tem bastante prova. Vamos aproveitar então, enquanto não acontece aí o outro salto, e vamos aqui ao campo onde está a nossa repórter para conversar com a vencedora da prova dos 3.000 metros com obstáculo. A Sabine está com a Joana de Assis, pois não, Joana? Exatamente, ela que ganha seu 4º título do Troféu Brasil com direito a recorde da competição. Ela estava me explicando aqui e ela disse que os 3.000 metros com obstáculos, Rob, não é uma prova, é uma provação, né? Uma prova muito difícil. E a gente percebeu que no começo da prova você tinha um ritmo muito forte, depois você deu uma diminuída. Foi muito por conta do calor, o sol forte, Sabine? Também, na realidade, a gente sempre inicia a prova dos obstáculos querendo correr mais rápido, porque parece que o ritmo é lento. Mas, na verdade, como a prova tem os próprios obstáculos, ela dificulta muito se o ritmo no começo é muito forte. Então, foi um pequeno erro de cálculo, mas isso prova que a gente está bem condicionado e na próxima vez que a gente acertar a estratégia, o tempo pode ser melhor ainda. Agora, no começo da prova, você tinha na sua cola a Eliane Luanda e depois você se distanciou, deu volta e um monte de gente na prova, né, mostrando a diferença do teu nível em comparação à maioria das atletas. Mas faz falta aquela atleta no seu cangote para te fazer correr mais e talvez se tivesse isso nessa prova você conseguiria o índice? Então, eu nem digo no cangote, eu prefiro que ela esteja na minha frente e eu no cangote dela. Realmente. Ela pensar que ela está na frente só. Com certeza, e a gente motivar a ultrapassar o adversário. Mas a gente sabe, né, que o nível muitas vezes varia. Tem atletas muito bons no Brasil, como a própria Zenaide Vieira, que foi para os Jogos Olímpicos de Pequim, que se machucou, então a gente sabe que faz parte do esporte, né? Lesões, algumas competições de nível maior, outro menor. A gente, como atleta, tem que saber lidar com todas as situações. Então a gente vem aqui, né, com o peito aberto, pronta para competir, sempre em qualquer situação. Parabéns e boa sorte no Mundial que você está indo, né? Explica pra gente qual é essa competição que você está indo disputar. Então, na próxima semana eu estou indo participar do Mundial Universitário. Muito feliz em representar a Unisc, que é minha equipe, a minha universidade, e representar o Brasil, sem dúvida. Então a gente vai lá representar o povo brasileiro com força e fé que vai dar tudo certo. Tá certo, obrigada, Sabine. Então, 4 títulos do Troféu Brasil, novo recorde da competição. Ela que foi campeã do PAN do Rio de Janeiro em 2007. E conquistou mais um bom resultado aqui nesse tradicionalíssimo Troféu Brasil de Atletismo, Rob Porto. Com certeza, Joana. Escreveu o nome dela ali como a detentora, portanto, agora do recorde da competição. A gente mostrou ali o sarrafo do salto com vara, está mostrando agora o sarrafo do salto em altura, onde começa a ser estabelecido. Estou tentando olhar aqui de longe, Lauter, 2 metros, né? Eu acho que é a primeira tentativa do sarrafo. Deve ter começado em 2 metros. Quando a prova não tem o Gessé Farias, que está machucado, é o grande nome do salto em altura no Brasil, começa um pouquinho mais baixo, o nível um pouquinho mais baixo, mas temos atletas muito jovens, como esse que acabou de saltar aí, um garoto competindo, Vinícius, né? Ganhando experiência, né? Aproveitando que não vai ser tão forte assim o salto em altura, sempre a presença do Gessé. Vamos fazer um bom trabalho aí, briga boa. Olha só, o Vinícius é de 1995, ou seja, ele acabou de completar 16 anos de idade. Estava tentando saltar 2 metros. É de São Bernardo, Vinícius. A gente vai acompanhando agora o Thiago da Costa Portela, de Pindamonhangaba. O Thiago acabou de completar 20 anos de idade, agora no dia 31 de julho. É isso que a gente vem falando, Rob, vem batendo nessa tecla. Muito interessante e, assim, gera um otimismo geral. A presença com qualidade desses atletas de 15, 16 até 19, 20 anos que fazendo boas marcas, indo para o pódio no Troféu Brasil. Antigamente isso não acontecia, nós não tínhamos atletas jovens sendo preparados para daqui a pouco irem para as grandes provas internacionais. Agora está acontecendo isso. O recorde do campeonato, como o Lauter falou, né, é do Gessé. A gente está vendo aí o terceiro atleta a saltar, né, que é o Diego de Araújo, de Sertãozinho. A gente está vendo aí ele com o atleta. Na verdade, perdão, né? Na verdade, isso daí é o William Correia Ferreira. Mas voltando aqui ao recorde da competição, é do Gessé, 2,28 metros. Ele saltou isso em 2008.
Os atletas superando aí a marca dos 2 metros. Esse aí é o Fernando Cristóvão da Silva. Também vai nessa sua primeira tentativa, agora do salto de 2 metros. Os atletas vão tentando aí a sua primeira passagem ali no sarrafo. Chegou a tocar, mas não caiu. Passagem válida, portanto, para o Fernando Cristóvão. E nesse cenário atual do salto com vara aqui no Troféu Brasil, temos 2 atletas que se destacam, né? O Guilherme Henrique Cobo e o Thales Souza Silva. E o Guilherme é um atleta de 23 anos e o Thales tem 18 anos. 2 atletas do Pinheiros, né? A gente vai vendo aí o Nielsen para a prova também tentando saltar e saltando com facilidade aí a marca de 2 metros. É pelo ritmo, pelo jeito que está acontecendo, eles estão no final do aquecimento, estabelecendo 2 metros como fim de aquecimento. Então deixa o sarrafo nessa altura, os atletas fazem vários saltos para ferirem suas marcas. Ferir as marcas significa achar o ponto de início de corrida, de aproximação, corrida de impulsão para o salto. E 2 metros e 28 também é a marca, né? É o índice da Confederação Brasileira de Atletismo, que não deixa de ser também aí a marca que é recorde do campeonato, a marca do Gessé. A gente vê aí o Almir dos Santos, a gente viu o Almir dos Santos, esse com o número 36 é o José André Pires, o José Pires, o número 36, vai para também a sua tentativa do primeiro salto. A gente viu agora aí o Rafael dos Santos, o número 546, aliás, era o Rodrigo, né? O Rodrigo Santos, número 546. Essa fase final de aquecimento parece um balé aéreo, né? Os atletas, assim, não existe uma ordem certa. Aquele que estiver posicionado vai e faz o salto. Então, o tempo inteiro tem atleta finalizando seu aquecimento. Ainda vai ter mais um tempinho, 5, 8 minutos. Daqui a pouco começa a prova efetivamente. Você viu aí o José André Pires também conseguindo superar aí a prova, a marca de 2 metros, nessa primeira tentativa de passagem do sarrafo no salto em altura. Valendo aí, portanto, essa sequência aí do warm-up, né, do aquecimento dos atletas. A gente vai vendo agora os principais nomes chegando, né, que são os últimos a saltar. Você vai conhecendo um pouquinho mais aí sobre os atletas. Esse aí é o Fábio Batista, de São Bernardo também. Lembrando que o sarrafo vai iniciar aí com 2 metros. Número 658, representando a Fênix Atletismo. Conseguiu superar a marca ali de 2 metros também. Número 750, representando a Rio Surense, Felipe Lorenzon. Aí o Fábio Batista, 375, atleta de São Bernardo. Alessandro Costa Rosa. 532, representando a Absalão, Cremilson Julião Rodrigues. Aí você vê no detalhe ali a treinadora batendo um papo, né, com um dos atletas, também ali na proximidade, que é o Andretti, né, que ele era o Andretti, conversando ali com a sua treinadora. 74, representando a Asa São Bernardo, Carlos Antônio da Silva Vale. Aí você vai curtindo, a gente mostra de novo aqui, olha só, a prova do salto com vara. Recolocando ali o sarrafo em mais uma posição, ele sobe agora para 4,50. Está em 4,50 agora o sarrafo na prova do decátlo. Salto com vara, portanto, no decátlo. A gente viu o Anderson saltando.